Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente iniciar, dar início ao volume 4 do livro e também ao quarto bimestre. Eu queria dizer a vocês, que eu fiquei muito feliz nesse terceiro bimestre porque eu senti mais a participação de vocês. Vocês entregaram mais folhinhas, ao colégio, fizeram mais produções textuais também, enfim, se empenharam um pouco mais. Então, eu quero agradecer muito a vocês, esse empenho e dizer que os projetos, de quem entregou ficaram muito bons. Eu adorei as poesias e para quem não entregou, eu lamento muito porque ficou sem os 10 pontos que era do projeto. Agora, indo ao que interessa, o nosso volume 4, ele começa lá no capítulo 24, onde a gente vai estudar o poema visual e também derivação prefixal, que faz parte do conteúdo de formação de palavras. Então, como vocês já devem estar acostumados, todo capítulo começa com um texto, que é para a gente poder fazer o nosso estudo do texto. E esse capítulo começa com um texto, na verdade é um trecho do livro O Pequeno Príncipe, que é um livro muito famoso mundialmente e que mescla, a história contada por meio de palavras com as imagens, ou seja, linguagem verbal e linguagem não verbal. Bom, depois que vocês lerem esse texto, vocês vão fazer as atividades de compreensão e interpretação, que são sempre as que vêm após o texto, e aí a gente vai passar para a nossa clássica produção textual. Mas é o seguinte, a nossa produção textual dessa semana não vai ser a mesma produção textual do livro. Ao invés de a gente fazer a parte de produção do livro, vocês vão me entregar feito, faça você mesmo, no lugar da produção textual. Essas duas propostas, gente, estão na mesma página, tá? A página 284. No final da página, a gente tem a produção que a gente vai deixar de lado essa semana, não vai fazer. E no lugar dela, a gente vai fazer o faça você mesmo, que fica acima da proposta de produção, bem lá no comecinho da página 284. E aí, vocês vão fazer do jeitinho que está aqui mesmo, seguindo todas essas orientações, exceto a parte de apresentar aos colegas, porque a gente não tem como ainda. Agora, que vocês já fizeram a leitura, as atividades de interpretação e a produção textual, a gente vai passar para a segunda parte dos nossos estudos, que é a parte de língua portuguesa. Essa primeira parte, até a parte da produção, é a nossa parte de redação, E essa segunda, que é a que vem agora, é a nossa parte de língua portuguesa, de estudo da língua. Nessa parte, que é o tópico 2, essa semana vai nos apresentar o conteúdo de uso dos prefixos na formação de palavras da língua portuguesa. Bom, para começar a ver esse conteúdo, o livro propõe que a gente analise uma das frases, ou melhor, a frase mais famosa da obra O Pequeno Príncipe. Essa frase vocês já devem ter visto em algum lugar ou escutado de alguém certamente. Ela diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E por que, que o livro coloca essa frase aqui logo de início, para os nossos estudos de formação das palavras? Bom, aqui diz que nessa frase existem duas figuras de linguagem importantes, que são o pleonasmo, que também é chamado de redundância, e a personificação. Vamos lá. O pleonasmo é uma repetição de ideias na frase. Por exemplo, vou subir lá em cima, Quando eu falo em subir, automaticamente a ideia que me vem, é de que vou para cima. Então, eu não preciso dizer vou subir lá em cima ou vou subir para cima, Porque isso é um pleonasmo, uma redundância. Já a personificação é a atribuição de características humanas a seres inanimados. A gente pode entender a personificação no seguinte exemplo. A lua chorou a falta dela. Bom, a lua não chora, Chorar é coisa de humanos. Então, ali foi atribuída uma característica humana à lua. Voltando aos nossos estudos aqui, a gente vai identificar nessa frase o essencial é invisível aos olhos e só se pode ver bem com o coração.
a presença dessas duas figuras de linguagem, o pleonasmo e a personificação. Bom, se o pleonasmo é uma repetição de ideias, né? Quando ele diz aqui, o essencial é invisível aos olhos, algo só pode ser visível ou invisível se for aos olhos, né? Eu só vou ver ou não vou ver se for com os meus olhos. Não tem como ver, né, de outra maneira, falando aqui numa linguagem denotativa. Não tem como ver com outras coisas, né, com outros órgãos que não sejam os olhos. Isso falando de uma forma denotativa, tá, gente? A gente não tá falando de um texto literário, que é o que ele é, né? Que é por isso que é usado esse recurso expressivo, essa figura de linguagem. Então, no mundo real, só podemos ver com os olhos e logo a gente percebe a repetição de ideias aqui quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos. Porque se é invisível, lógico que é aos olhos. E quando ele diz só se pode ver bem com o coração, a gente percebe aqui, né, a personificação, porque o coração não enxerga. Como que só se pode ver bem com o coração e não com os olhos, né? Se enxergar é função dos olhos e não do coração. Bom, analisado isso aqui, né, essa frase, a gente passa para a próxima pergunta, para o próximo questionamento que o livro nos faz, que é o que significa a palavra visível. Bom, a palavra visível, né, remete a algo que se pode ver. E aí a próxima pergunta, né, o próximo questionamento é sobre, e se a gente colocar o prefixo in na frente da palavra visível, né, e essa palavra ficar invisível? Que sentido essa palavra apresenta? Bom, a gente sabe, né, que uma coisa invisível é o contrário de uma coisa visível, né, é aquilo que não se pode ver. Então, né, como a gente citou, essa partículazinha que vem antes da palavra visível, na palavra invisível, que é o contrário, a gente vai começar a falar de prefixo, né? Que é justamente essas partezinhas que vêm antes de palavras feitas, né? Que mudam o sentido dessa palavra. Então, pensando desse modo, a gente tem, por exemplo, né, a palavra suficiente, que já significa algo. E se a gente acrescenta o prefixo in antes dessa palavra suficiente, essa palavra vira insuficiente e representa exatamente o contrário. A mesma coisa acontece com a palavra possível, né, que vira impossível, com a palavra ativo, que vira inativo, com a palavra crível, que vira incrível, e várias outras da língua portuguesa. Então, vamos lá, né? Nessa introduçãozinha, a gente aprendeu o que é o prefixo, e nesse caso aqui, né, da palavra invisível e de outras palavras, esse prefixo faz o sentido da palavra mudar para o contrário, para o oposto do que ela significa atualmente. No entanto, né, os prefixos não são utilizados só para adicionar esse sentido de contrário, de oposto. Eles podem ser adicionados para ampliar ou ainda modificar o sentido e a função de determinadas palavras. Analisando a palavra invisível, né, que é a palavra que a gente estudou lá na introduçãozinha desse estudo da língua, ela possui a seguinte divisão. A gente tem essa partícula, né, in, que é in, que nessa palavra fica responsável por estabelecer o sentido de negação, de contrariedade. A segunda parte, né, que é a parte do meio dessa palavra, que é vis, remete à visão, já que a palavra invisível significa aquilo que não se pode ver, né? Então, o in é o não, a negação, o contrário, o vis remete à visão, e a última parte, que é o vel, é o que a gente chama de sufixo e indica, né, aquilo que se pode, além de fazer dessa palavra um adjetivo. Depois a gente vai estudar melhor isso, né? Mas só para repassar aqui, né, só para relembrar, essa primeira parte, o in, a gente chama de prefixo. Essa parte do meio, que remete à palavra visão, a gente chama de radical. E essa última parte a gente chama de sufixo. Geralmente são assim que muitas palavras são compostas. O livro ainda diz para vocês, né, que existem as palavras primitivas e as palavras que são derivadas. Então, vamos entender esses dois conceitos? As palavras primitivas são aquelas que vêm primeiro.
ou seja, as que são utilizadas como referência para formar outras palavras. Já as palavras derivadas são essas palavras que são formadas, né, adaptadas a partir de uma palavra primitiva, de uma palavra que veio primeiro, veio antes. E onde que entra, né, o nosso querido prefixo aqui? Bom, ele entra na formação de novas palavras. Então, se a gente tem uma palavra primitiva, a gente consegue formar uma outra palavra, né, uma palavra derivada a partir dessa palavra, acrescentando prefixos e sufixos. Agora, voltando à nossa estrela maior do capítulo, que são os prefixos, a gente vai ver, né, que a maioria dos prefixos que nós utilizamos, né, que são utilizados na língua portuguesa, eles vêm do grego e do latim. E essa carga, né, de significado que elas têm, como a gente viu, né, o in como negação, por exemplo, elas existem, né, exatamente porque na língua original, né, no grego ou no latim, esses prefixos representavam palavras, né, com significados específicos. Além disso, né, é importante lembrar que os prefixos dificilmente alteram a classe gramatical de uma palavra, né? Então, não é só porque aquela palavra ali tem um prefixo que ela vai deixar de ser, por exemplo, um substantivo e se tornar um adjetivo. No entanto, né, o prefixo altera totalmente o significado. Ele muda o sentido da palavra. É o exemplo, né, da palavra primitiva fazer, que se a gente adicionar um prefixo des, vira desfazer, e também se a gente tirar esse prefixo des e adicionar um prefixo re, pode virar refazer e por aí vai. Tanto o prefixo, né, que é essa partícula que vem antes da palavra primitiva, quanto o sufixo, que é a partícula que vem no fim da palavra primitiva, são chamados de afixos. E lá na página 286, vocês vão observar, né, um quadro que tem lá com alguns prefixos e os seus significados. Observem com calma essa tabela, tá, gente? Se puder, destaque o que você achar interessante, o que você achar que você pode esquecer, porque isso aqui vai ajudar muito vocês a compreenderem os sentidos das palavras. Então, eu não vou falar aqui, né, sobre um por um, porque o nosso vídeo vai ficar muito extenso e cansativo. Mas não deixem passar essa tabela. Vocês precisam observar, vocês precisam ler direitinho o que está aqui e compreender. E se puder também, né, pesquisem sobre o radical dessa palavra, que está aqui com o prefixo, para vocês saberem, né, o significado dela inteiramente. Bom, na parte de língua portuguesa, por hoje é isso, tá? Semana que vem a gente vai dar continuidade a esse conteúdo vendo os sufixos. Mas, se a minha explicação acabou, o trabalho de vocês não. Vocês vão, depois de terem entendido essa matéria, realizar as atividades, né, que vêm após esse conteúdo. Atividades e atividades finais para fixar bem a matéria. Agora sim, né, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima aula.